Agora vamos voltar um pouquinho para entender um pouquinho sobre a história do cinema. A história do cinema precisou ser iniciada com a história da fotografia. A história da fotografia foi uma história que já havia sido muito estudada bem antes da própria câmera existir. Existiam algumas formas de você transferir aquela imagem para uma espécie de projetor, onde o artista poderia já fazer um desenho, de certa forma, bem mais fácil, como decalcar o desenho. Isso ainda não era considerado fotografia. Só veio a ser considerado fotografia a partir de um processo químico que o francês Joseph Niepce, por volta de 1826, ele tirou a primeira fotografia e ela precisava de várias horas de exposição e isso acabava que era só fotografia de paisagens e de locais e de estruturas e de civilizações, porque as pessoas teriam que ficar bastante imóveis para isso dar certo. Essa evolução da câmera fotográfica veio chegar até as câmeras que temos conhecida como hoje. Antes de tudo isso, todas as fotos eram preto e branco. A primeira fotografia colorida veio pelo francês James Clerk Maxwell. Desculpa, esse nome é bem difícil. Nesse período de 1861, a fotografia começou a ser mais estudada e esses processos foram evoluindo. A popularização da fotografia veio da Brownie Kodak. Eu troquei aqui anteriormente, mas é a Brownie Kodak, a partir de 1901, que foi popularizada a fotografia. Até então, a fotografia só era usada para casamentos, solenidades públicas e outras celebrações, que era uma coisa bem rara ter fotografia, mas ela veio se popularizar com a venda dessas Brownie Kodaks a partir de 1901. Alguns anos depois, já em 1960, a Polaroid, as famosas fotos Polaroids, era uma fotografia instantânea que a câmera conseguiu essa impressão instantânea. Foi totalmente sucesso na época de 1960 e ainda é possível encontrar câmeras Polaroids até hoje. Entretanto, essas câmeras se popularizaram e passavam a ser utilizadas na arte, como na época, no período já do construtivismo e outros movimentos artísticos para passar a utilizar colagens de fotografia dentro das suas artes, das suas formas de expressões. E isso ficou bastante conhecido. Temos toda a base para a introdução dos softwares gráficos. O conceito de que várias imagens poderiam gerar um movimento veio a partir de 1860, na época que, 1861, mais exatamente, o praxinoscópio, inventado pelo francês Charles-Émile Reynaud. Esse praxinoscópio era uma forma de fotografias e de imagens, né? Pode ser desenhos também, passado com muita velocidade, né? Com bastante velocidade, para gerar um movimento. Isso já deu a introdução ao cinema. O cinema veio depois disso aí. Criaram já várias formas desse praxinoscópio. Se evoluíram não só pelos franceses, pelos criadores do cinematógrafo, que eram os franceses Lumière, que criaram o cinematógrafo, e vinha sido evoluído, mas sendo que não tinha uma forma compacta de criar-se essa câmera. E eles introduziram dessa forma um novo conceito que a gente poderia até carregar com uma pessoa só. Coisas enormes que realizavam toda essa troca de imagens até gerar um movimento. A primeira mulher, a pessoa que viveu de cinema foi a Alice Guy. Em 1986, mais ou menos no início do século XX, ela viveu do cinema. Ela viveu criando mais de 1000 obras, incluindo A Fada do Repolho, de 1896. Já no início do século XX, ela de fato fazia disso essa arte, esse entretenimento, como forma de vida. Foi a primeira cineasta da história. Um outro cineasta que vamos considerar também era o Georges Méliès, que inventou o filme A Viagem ao Centro da Lua, que era de um livro, tirado de um livro de Jules Verne, e esse foi um sucesso até para a época, e ele é considerado o pai
dos efeitos especiais. Méliès criou esse filme e esse filme foi totalmente aclamado na época. A gente pode ver um trechinho do filme agora.